Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui continuando o nosso curso do Panorama do Novo Testamento. Eu vou estar com vocês aí dando continuidade nos 4 evangelhos, tá? Meu nome é pastora Tatiane Matos e eu vou estar acompanhando com vocês. Nós tivemos a nossa primeira aula introdutória, ali onde nós falamos da cultura na época de Jesus, todo o contexto político, econômico da época. Falamos qual que é o tema principal, qual é o retrato de Jesus que cada evangelho ele tem como foco apresentar para nós. E agora nós vamos entrar, enfim, na história de Jesus. Então nós dividimos dessa forma, né? Porque nós vamos falar dos 4 evangelhos juntos. Então nós dividimos entre a preparação do caminho, aqui nós vamos falar um pouco sobre João Batista, que precedeu Jesus. Depois nós vamos falar do nascimento e infância de Jesus. Nós vamos falar sobre os discípulos de Jesus, os milagres. Aqui vai entrar antes o batismo de Jesus, o momento que ele foi tentado, e em seguida ele desce, ele inicia seu ministério. Nós vamos passar aqui por todos os milagres que Jesus fez. A geografia dos passos de Jesus, os ensinamentos que entre as parábolas, os sermões. Nós vamos trazer aqui os principais ensinamentos de Jesus. Os últimos dias de vida de Jesus, a Santa Ceia, aquilo que ele ordenou para os discípulos. E aqui o Calvário, o momento da morte de Jesus. Nós vamos trazer um estudo bem interessante para vocês. E por fim, antes de Jesus, ressurreto, mas antes de voltar para o céu, ele fica 40 dias na terra, e nós vamos falar um pouco sobre esse encontro de Jesus com os discípulos, tá? Então vamos iniciar hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a preparação do caminho, o nascimento e infância de Jesus e os discípulos de Jesus. Então, iniciamos aí por João Batista. João Batista, ele foi o profeta percussor do Messias, aquele que preparou o caminho para Jesus. Mas para falar de João Batista, é interessante a gente trazer sobre a família dele, né? Zacarias, o pai de João Batista, e Isabel, a mãe. Olha, tudo que nós vamos falar aqui, a gente traz uma referência. É interessante que você pause esse vídeo, que você pause a aula e leia, para que você entenda sobre aquilo que eu estou conversando com você, porque aqui a gente não vai ler a referência junto, aqui eu vou trazer para você o contexto, a gente vai trazer explicações extras sobre o texto citado aí. Então é interessante que você leia, tá bom? Então vamos lá. Zacarias, ele era o sacerdote do grupo de Abias. Então ele era descendente, né, de tribo sacerdotal. Então desde a época de Davi, o templo, os grupos, né, de sacerdotes, eles foram divididos e organizados para poder servir no templo, para que todos os meses, todos os dias tivessem um sacerdote servindo no templo. Então eles foram organizados em 24 grupos. Então cada grupo servia 2 vezes ao ano, durante uma semana toda. Então o grupo de Abias era o 8º grupo a servir nessa lista aí de 24. Então, eles eram descendentes de Arão, tanto Zacarias quanto Isabel, eles eram descendentes de tribo sacerdotal. Então, ambos eles eram justos diante de Deus, né? Eles eram justos diante de Deus, é o que a Bíblia diz para nós. Ele tinha uma idade avançada e não tinha, né, filhos ainda. Isabel, também descendente de uma tribo sacerdotal, ela era justa diante de Deus, ela era estéril e de idade avançada. E isso na época, gente, era visto como um desfavor divino. Então era um estigma social assim humilhante
uma família não ter filho, porque é uma família que não teriam herdeiros, que o nome daquela família, aquela família não iria ter uma continuidade na terra. Então era como se fosse um desfavor divino, né? Como se fosse uma família que não tivesse a bênção de Deus. Era assim que era conhecida pela sociedade. E a Bíblia cita que Isabel ela era parente de Maria, a mãe de Jesus. Bem, a profecia aí do nascimento de João Batista. Quando houve essa profecia, Zacarias ele estava servindo no templo como sacerdote. Então, como funcionava? Eles faziam um sorteio para ver quem do grupo iria entrar no santuário para oferecer o incenso. E isso, gente, era uma honra muito, muito grande, né? Porque com um número grande, assim, de sacerdotes, provavelmente, assim, muitos não conseguiriam fazer esse serviço de entrar até o santuário para acender o incenso, né? Então, esse aí era um momento supremo da vida sacerdotal de Zacarias, quando ele é escolhido. Então, um entrava com incenso no Santo dos Santos e os outros demais ficavam no exterior, num lugar santo, em oração, enquanto, né, aquele escolhido por sorteio, ele entrava até o Santo dos Santos. Então, essa pessoa teria essa experiência de conhecer o Santo dos Santos, que é um lugar onde ninguém conhecia, a não ser, né, antigamente, né, um sumo sacerdote, ou na época aqui de João Batista, quem fosse sorteado para poder entrar. E ninguém era permitido servir 2 vezes essa função. Então era algo assim, era algo supremo e era algo único, né, na vida aí de João Batista. Então ele entra e a Bíblia diz que aparece um anjo para ele chamado Gabriel, aquele mesmo que apareceu a Daniel. E a Bíblia só cita 2 nomes de anjos, né? Os demais a gente não conhece, que é que é Gabriel, e o anjo Miguel. E ele fala que João Batista teria um filho, e ele cita qual seria o nome dele, né? E cita também o voto nazireu, que nós vamos falar logo após. Então o anjo dá toda essa instrução sobre o voto nazireu para ele. Só que Zacarias, ele começou a questionar, né, pela idade avançada, ele duvidou. A Bíblia disse que ele ficou mudo porque não acreditou. Então, e ele só poderia voltar a falar quando tudo isso vier a acontecer. Então, ele só voltou a falar após o nascimento de João Batista, após o 8º dia do nascimento, que foi o momento aí da circuncidação de João Batista. E naquela época o pai que dava o nome da criança. E como ele não poderia falar, os parentes quiseram colocar o nome do pai, né? Quiseram colocar o nome de Zacarias. Mas Isabel disse que não, que o nome seria João. E aí eles pediram a confirmação de Zacarias, e Zacarias, escrevendo numa tábua, ele colocou que o nome era João. E imediatamente a Bíblia diz que sua boca se abriu e ele começou a louvar a Deus. E aí, nos próximos episódios aí da Bíblia, em Lucas 1, 57 até o 66, nós vemos aí um cântico escrito, né, nos seguintes versos, um cântico escrito louvando ao Senhor, escrito por Zacarias. Provavelmente naquele momento que ele volta a falar, ele ficou proferindo, né, cantando e dizendo essas palavras ao Senhor. Então, nós vemos aqui o que o anjo falou para Zacarias sobre João Batista, né? Diz que ele seria grande diante do Senhor. E aqui o voto nazireu, olha, que ele não iria beber vinho, nem bebida forte, que ele seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Isso de não tomar vinho nem bebida fermentada, isso se lembra o voto nazireu. Porém, que esse voto que está lá, né, um voto típico nazireu que está lá em número 6, mesmo voto de sanção, porém não faz menção aqui e nenhuma restrição sobre corte de cabelo. Então pode ser por 2 motivos, ou esse corte de cabelo realmente não estava dentro do voto de João Batista, não estava dentro desse
propósito aí, ou pode ser que Lucas ele tenha evitado a citar esse detalhe, né, judaico, para evitar assim um peso maior ao público gentil, que era o público para o qual ele estava dedicando este livro, né, o livro de Lucas. E aí a Bíblia cita que ele seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Então tem um episódio em que Isabel estava grávida de João Batista e Maria chega, e já com a saudação de Maria, na hora que Isabel ouve a saudação de Maria, João ele se agitou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então João Batista ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre de Isabel. E aqui diz, olha, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no Espírito, irá diante dele quem? De Jesus, né? Ele veio para abrir um caminho. E ele irá diante dele no Espírito e na virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes às prudências dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, no espírito e no poder de Elias, para deixar o povo preparado aí para o Senhor. Era num espírito assim de ousadia, porque tanto Elias quanto João Batista, eles foram conhecidos pela sua ousadia. Então ele veio mesmo com muita ousadia, trazendo a palavra de arrependimento, de mudança e preparando aí o caminho para Jesus. Tanto é que os 2 versículos finais do Antigo Testamento, lá de Malaquias 4, versículos 5 e 6, promete o retorno de Elias antes do dia do Senhor, para fazer voltar o coração do povo, para deixar o povo preparado. Aí nós temos 2 vertentes, pode ser uma ou outra ou as duas, né? Antes do dia do Senhor, pode se referir à volta de Jesus, né? Porque teremos 2 personagens importantes que muito acreditam ser Elias e Moisés. Então pode ser que esteja falando desse momento de vir preparar o coração do povo para a volta, né? Para deixar o povo preparado para o Senhor antes do dia do Senhor. Ou também está falando sobre esse momento de preparar o caminho, preparar as veredas para Jesus. Então, tanto é que um momento os discípulos perguntam para Jesus, olha, dizem que Elias ele vai vir antes do dia do Senhor, e aí Jesus já fala para eles, olha, Elias já veio. E eles não perceberam. E os versículos seguintes confirmam. Ele estava dizendo isso, se referindo a João Batista, que tinha esse espírito, né, de Elias, essa mesma virtude de Elias, que seria a ousadia. Então, nós temos aqui o ministério de João Batista. Lá em Isaías já veio profetizando, né, que existe uma voz que clama no deserto. Prepare o caminho para o Senhor e faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. João, em Lucas, capítulo 1, versículo 80, vai dizer que ele crescia e se fortalecia cada vez mais no Espírito e que ele viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Então, ele cresceu no deserto, ele vivia em cavernas, e ele sobrevivia à base de gafanhotos e mel silvestre. Essa era a alimentação dele. E o contexto político nesse momento, onde começa o ministério de João Batista, não é mais César Augusto como imperador romano, mas aí já é Tibério, né? Lembra que na aula passada, né, nós falamos que no nascimento de Jesus era César Augusto e depois, né, posteriormente, ele é sucedido por Tibério, que era enteado de César Augusto. Esse era o imperador romano. E Pilatos
nesse momento aí que João Batista inicia o ministério, Pilatos, que era o governador da Judéia, e Herodes Antipas já não era mais o Herodes o Grande, mas o Herodes seu filho, Antipas, o tetrarca da ele era o tetrarca da Galileia. E os sumos sacerdotes eram Anás e Caifás.